Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus é bom. Muito bom. Estamos aqui mais uma vez, convictos de que temos sido grandemente abençoados. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia para você que está aí comprometido com Deus e consigo mesmo, de ter revelado o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui através da palavra de Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas, né? Louvado seja Deus. Ontem nós tivemos a nossa noite de milagres aqui no balneário. Foi um tempo muito especial. Eu sinto Deus nos levando para um outro nível, nos levando para um nível de muito mais graça, comunhão, profundidade nele, na palavra, e também a oportunidade de uma palavra de conhecimento, de revelação, de ciência, e milagres vão acontecer, milagres vão se manifestar, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Foi um tempo muito especial. Se você perdeu, você pode assistir só no Facebook, na nossa página, @cbbtgcontagem. Ontem o YouTube estava com algum problema lá e não conseguimos fazer a transmissão direto do YouTube, mas está no CBBTG Contagem, né? Na página do Facebook. Dando tudo certo hoje, ainda eu coloco lá no YouTube, tá bom? Aleluia! Quem está lendo aí o livro de Gálatas? Para entendermos o livro de Gálatas, para entendermos qualquer livro da Bíblia, no mínimo a gente tem que ler, não é verdade? Então nós já estamos no capítulo 2 e nós vamos hoje estudar um pouco Gálatas 2, dos versos 1 ao verso 10. Obrigado por você estar aí, mas eu queria te pedir um favor. Pega esse aviãozinho que está embaixo e manda aí para os seus amigos, mande aí para alguma pessoa, para os discípulos aí na igreja, copia o link, põe no grupo da igreja, de forma que as pessoas também possam ser incentivadas a ver. Enfim, me ajude a ajudar. Vamos levar essa palavra de fé e de conhecimento para tanta gente que com certeza precisa ouvir o que nós estamos sendo ministrados aqui, ok? Vamos então para o capítulo 2. O que Paulo vai dar foco aqui no capítulo 2? Então, no capítulo 1, Paulo mostra que o seu evangelho vinha de Deus e não dos homens. Essa é a ênfase do capítulo 1, né? Que o evangelho vinha de Deus e não dos homens. E ele vai então também defender o seu chamado para substanciar isso, né? Então, eu recebi do Senhor, e ele defende o seu chamado, ele defende a sua conversão, ele defende o seu processo de transformação, para que todos entendessem que aquele evangelho que estava sendo pregado veio da parte de Deus. No capítulo 2, agora Paulo quer agora mostrar que o seu evangelho é o mesmo dos demais apóstolos. Paulo agora quer mostrar e dar uma resposta aos mestres judaizantes que tentavam minar a sua autoridade como apóstolo, como um líder, como alguém que recebeu de Deus algo. Ele está agora dando uma resposta a esses mestres judaizantes, mas também
a toda a igreja. Paulo está querendo dizer o seguinte: o evangelho que eu prego é o único evangelho. É o mesmo que os apóstolos que vieram antes de mim, Pedro, Tiago, João, enfim, aqueles 12 que andaram com Jesus. Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 que nós pregamos a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo Cristo e nós estamos transmitindo a mesma mensagem. Talvez a diferença seria o foco para qual povo, né? Paulo entende que ele foi chamado para os gentios, enquanto os demais entendiam que foram chamados para os judeus, para os circuncisos. Paulo entendia que ele foi chamado para os incircuncisos. Então Paulo, ele tenta demonstrar aos Gálatas que o seu evangelho era o mesmo pregado por Pedro e os demais apóstolos de Jerusalém. Então, para isso, ele vai trazer um relato da sua viagem a Jerusalém, né? E por que Paulo faz essa viagem a Jerusalém? Basta você ver nos versos 1 e 2, que vai dizer assim, no capítulo 2 de Gálatas. Nós estamos no capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação. Então, primeira coisa, né? Ele foi por uma direção de Deus, ele não foi porque quis, né? E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então, na verdade, Paulo, ele volta agora a Jerusalém para pregar aos líderes religiosos ali daquela época, aos apóstolos, inclusive em particular, para que não houvesse nenhum problema de discussão teológica e de repente ele está pregando alguma coisa que não era, né, não era aquilo que ele de fato, que os demais apóstolos entendiam. Então ele prega em particular e ele diz aqui que ele fez isso, né, para não correr ou ter corrido inutilmente. Na verdade, Paulo queria que a sua mensagem fosse apreciada pelos demais apóstolos, para que ele recebesse então um endosso, uma palavra de confirmação. E o que é exatamente o que vai acontecer, né? No final dessa visita, aqueles apóstolos endossaram, né, a mensagem de Paulo e não lhe acrescentaram coisa alguma. Traduzindo, Paulo estava pregando exatamente o evangelho de Jesus Cristo que os demais apóstolos tinham recebido, né? Na grande verdade, e aí a gente pode observar nos versos 3, né, que Paulo, além de levar, no verso 1, e no verso 1 você vai encontrar isso também no verso 3. Paulo, além de levar com ele Barnabé, ele levou também Tito, né? Tito, que era um gentio. Ele leva o Tito e meio que fazendo uma experiência, né? Tito não era circuncidado. Então Paulo leva Tito, aí no verso 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Olha que coisa interessante. Então Paulo leva Tito para fazer também um certo teste, né? Se de fato o evangelho que ele pregava seria aceito pelos os líderes da sua época. A grande o que me deixa incomodado e eu não consigo me calar é que os mesmos religiosos que resistiram a Jesus também resistiram a Paulo. É a mesma coisa, né? Os religiosos são grandes inimigos do mover de Deus em toda a história. São grandes inimigos, sempre colocando pedras no caminho. Por que Paulo faz isso? Por causa dos religiosos, porque eles estavam criando dificuldade. Os judaizantes criando dificuldade
para que Paulo pregasse o evangelho. Então Paulo pregava, eles iam atrás e pregavam outra coisa. Paulo falava, eles iam atrás e pregavam outra coisa. E é assim que acontece quando o evangelho genuíno é pregado. Sempre vai ter resistência. Até porque os religiosos sempre vão estar apegados à ideia de que a salvação, a conquista, tudo é por um esforço humano. Eles ainda não entenderam o evangelho que nos salva. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Eles vão falar assim, mas nós fomos salvos para as boas obras. Com certeza, nós fomos salvos para as boas obras. E não temos as boas obras para ser salvo. Então, é isso que não pode virar, né? É isso que não pode mudar. Eu fui salvo para as boas obras. A marca de um salvo é ter as boas obras. A marca de um salvo é ser diferente dos demais. Não ser diferente para ser salvo. Porque senão nós invalidaríamos o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, do verso 1 ao verso 5, o que Paulo quer deixar claro é obediência a uma revelação. Então, a viagem de Paulo para Jerusalém não foi uma viagem comum, planejada para ter comunhão com os irmãos. Foi fruto de uma revelação. Paulo foi a Jerusalém dirigido por Deus. Certamente o Senhor o comissionou para reafirmar a verdade do Evangelho em Jerusalém. Então, Paulo vai a Jerusalém debaixo de uma revelação, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de um propósito. Na verdade, Paulo queria estabelecer um princípio fundamental, a verdade de que os judeus e gentios são aceitos por Deus no mesmo modo pela fé em Cristo. Quando Paulo leva Tito, Paulo está querendo demonstrar isso. Olha, eu fui salvo, Tito também foi. Eu fui circuncidado, Tito não. Mas ambos foram salvos. Paulo está querendo mostrar que não há distinção entre judeu e gentio, mas todos se tornaram um só povo pela fé. É isso que Paulo quer mostrar aí dos versos 1 ao verso 5. Paulo teve um claro discernimento de que o ensino dos judaizantes era um fermento maligno, que trazia prejuízo ao evangelho, que trazia prejuízo ao verdadeiro evangelho, né? O ensino dos judaizantes tem como base que o homem, para ser salvo, precisa crer em Jesus e também ser circuncidado e ter obras, né? E aí, Atos 15, verso 1, vai dizer assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Misericórdia. Olha o que esse povo está ensinando. Eles estão querendo dizer que você não será salvo se não tiver as obras. Isso é terrível. Paulo fica maluco, nervoso, bravo, né? Porque isso é contaminar, isso é o fermento maligno que contamina o evangelho puro e simples, né? Na verdade, a circuncisão em si não é um problema, porque era um costume também dos judeus, era um costume deles também, de uma aliança com Deus, enfim. O problema não necessariamente é a circuncisão, o problema é condicionar salvação à circuncisão, é condicionar salvação às obras. Introduzir as obras da lei na vida cristã é fazer com que a nossa aceitação diante de Deus dependa de nossas obras, de nosso bom comportamento em Cristo. Desculpa, gente. De manhã, igual eu falei com vocês, a alergia só Jesus. Em Cristo, nós somos livres. Não temos que carregar ou ter nenhuma postura de obra ou nenhum esforço humano para sermos aceitos. Cristo já pagou o preço na cruz por mim e por você. Então, como ministros de Deus em nossa geração, nós precisamos ter zelo pelo mesmo evangelho que Paulo pregava.
precisamos trabalhar no nosso coração isso, buscar a convicção nossa e também passando para aqueles que nos ouvem, que não há nada necessário acrescentar ao Evangelho da graça, que não seja, né, o Evangelho simples e puro, que é a salvação pela fé, como um dom de Deus. Nós não podemos permitir que o Evangelho seja misturado com alguma coisa da lei. Não, devemos pregar o Evangelho somente e edificar a igreja somente em cima do Evangelho. Devemos defender isso. Se a gente chegar a ponto de dizer que é necessário crer em Cristo, mas qualquer outra coisa, nós estamos adicionando fermento e contaminando todo o Evangelho. Somente o Evangelho tem o poder de transformar o homem. Pelo simples fato de que somente a mensagem do Evangelho tem poder para gerar fé no coração. Qual que é o Evangelho que gera fé? O Evangelho da graça, do perdão, não o Evangelho da condenação. Não o Evangelho de que se você não fizer, você não tem. Isso não gera fé, isso gera condenação. Se você não foi perfeito hoje, Deus não vai te ouvir. Olha, se você não fez tudo certinho, você está fora. Isso gera condenação, isso não gera fé. O que gera fé não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você é amado. E como alguém amado, você é aceito diante de Deus. Aleluia. Isso gera fé. Isso gera fé. E transformação. Porque o filho que apronta é aquele que não se sente amado. O filho amado, ele não apronta. O que não se sente amado é que apronta. Isso é comprovado, inclusive, na ciência da psicanálise, da psicologia. O filho rebelde é o que não é amado. Alguém fala assim, mas a maioria dos filhos rebeldes são aqueles que são mimados. Amado e mimado é outra coisa. Mas filhos amados, eles vão fazer de tudo para agradar seu pai. Filhos mimados, não. Filhos que são criados sem limites, enfim, filhos mimados vão ser um problema, porque mimo não é amor. Amor, muitas vezes, é disciplina. É dizer não, é dizer sim, pode, não pode. Tá certo? Amor é você mostrar o caminho. Inclusive, qual que é a revelação do amor de Deus por nós? Você não pode acrescentar a fé, né, a fé salvadora, mais nada. Olha os limites. Você não pode acrescentar. Salvação é pela fé, não por obras. Não acrescente mais nada. Apenas creia. Então somente crê, será salvo tu e a tua casa. Então Paulo está defendendo, dos versos 1 ao verso 5, Paulo vai até, né, os apóstolos para pregar esse evangelho e insistir nisso, mostrar para eles que o evangelho que ele tinha recebido era um evangelho puro e simples, né, mas que era um evangelho que gerava fé no coração das pessoas e que resultava em salvação. Amém, gente? Aleluia! Agora, do verso 6 ao verso 9, Paulo agora vai buscar, então, a confirmação. O evangelho é confirmado, né? Então, se você, a gente pudesse ler aqui o verso 6, olha aqui, que coisa interessante. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Tem gente que vai ler isso aqui e vai falar que Paulo está sendo arrogante. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte:
não me acrescentaram nada, Paulo está dizendo o seguinte: o que eu recebi foi exatamente o que eles receberam. Não teve que me acrescentar nada, né? Ele está dizendo aqui que por mais que eles tinham influência, por mais que eles chegaram primeiro, tinham autoridade, né? Quanto aos que pareciam influentes, porque na verdade havia uma certa idolatria, né, daqueles que estiveram com Jesus. Então Paulo também está quebrando isso aqui. Paulo dizendo, quanto aos que pareciam mais influentes, o que eram então não faz diferença para mim, que Deus não julga pela aparência. Paulo, gente, tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que por mais que havia uma certa idolatria aos apóstolos que estiveram com Jesus, quando ele lhes expôs o evangelho que ele recebeu, não lhe foi acrescentado nada. Isto é, foi-lhe então confirmado pelos apóstolos que o que ele estava pregando era a verdade, o que ele estava correto, né? E que Paulo, então, aqui também está desconstruindo também a ideia de que dos super-homens, né, espirituais, super-apóstolos. Ele está dizendo, não tem nada disso, né? Deus não julga pela aparência, Deus não julga pelo tempo que eles estiveram com Jesus. Na verdade, o que Deus sonda é o nosso coração, né? Paulo está dizendo, o mesmo evangelho que eles receberam, eu recebi, tanto que eles não me acrescentaram nada, né? O problema da gente idolatrar líderes é a gente começar a pensar que, pelo fato deles terem um título, que eles são melhores do que a gente. Na verdade, tudo é graça, tudo é favor de Deus, né? Os discípulos que foram chamados apóstolos, eles tiveram o privilégio de estar com Cristo. Paulo não teve o privilégio de andar com Cristo, mas por graça Paulo recebeu o evangelho, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente começa a ser legalista nesse ponto também. Todo aquele que anda pela lei acredita que somente quem merece é abençoado. Então, Pedro e João, os demais apóstolos, eles têm aquela posição porque eles merecem. Não é merece, é graça. Todos foram alcançados por graça. Portanto, se recebemos de graça, não há mérito nenhum. Se recebi de graça, que mérito eu tenho? Se eu recebi de graça, por que sou melhor do que você? Porque, não, mas ele tem muita revelação. É graça. Apenas graça. Então é isso que Paulo está dizendo. Quanto aos que pareciam influentes, para ele não fazia nenhuma diferença, né? Isso aí é muito importante. Quando andamos pela graça, nós compreendemos que a bênção de Deus é justamente para aqueles que não merecem. Então eu não mereço estar aqui falando com você. Eu não mereço ser essa voz. Então, se eu estou sendo, é graça, é favor. Então eu não tenho que me ensoberbecer e achar que estou sendo melhor. Não, pelo contrário, eu estou servindo você e servindo a Deus. Então, eu sirvo você servindo a Deus. Eu estou cumprindo aqui um propósito e apenas isso. Oh, maravilha! Tá vendo? Então, fica aí esse detalhe aí para o seu coração, né? Paulo, então, ele defende isso do verso 1 ao verso 6. Agora, do verso 9 ao verso 10, tá tudo bem aí, gente? Estão recebendo bem? Aqui está chovendo um pouco. Está chegando bem para vocês? Do verso 9 ao verso 6, Paulo vai falar então do resultado desse encontro apostólico. O objetivo da viagem a Jerusalém era expor aos demais apóstolos o evangelho que Paulo pregava. Então,
depois dele expor, né, esse evangelho, ele agora vai falar dos resultados. Então, em primeiro lugar, os apóstolos de Jerusalém não acrescentaram nem modificaram nada no evangelho que ele pregou. Ele está dizendo isso no verso 6. Ao contrário do que os judaizantes, né, insinuavam, né, que os apóstolos acrescentariam a questão da circuncisão e demais detalhes da lei, eles não acrescentam nada. Paulo, quando ele prega o evangelho que ele tinha recebido aos apóstolos, simplesmente ele foi ouvido, aceito. Ô, glória! Tá bravo, hein, gente? Simplesmente ele foi ouvido, aceito e não lhe acrescentaram nada. Então, o primeiro resultado, né, da sua viagem ali ao encontro dos apóstolos é que não lhe foi acrescentado nada. O segundo resultado da viagem foi que os apóstolos de Jerusalém estenderam a destra da comunhão para Paulo, isto é, eles reconheceram que eles e Paulo haviam recebido a responsabilidade de pregar o mesmo evangelho. Aleluia! Então, Paulo não está pregando outro evangelho. Eles confirmam que Paulo e eles tinham recebido a missão de pregar o mesmo evangelho. A única diferença entre eles é que havia sido designado para pregar a esferas diferentes. Paulo aos incircuncisos, chamados gentios, e Pedro e os demais apóstolos aos circuncisos, aos judeus. Essa era apenas a diferença, nada mais. Então, os apóstolos, além de confirmar esta questão de que Paulo pregava o mesmo evangelho, eles ainda vão acrescentar alguma coisa no sentido de dar ainda mais missão para Paulo. Aleluia! A confirmação de que de fato Paulo estava pregando o evangelho de Jesus Cristo e o evangelho da graça. Então, os apóstolos acrescentaram ainda que desejava que Paulo e Barnabé se lembrassem dos pobres, ou seja, das igrejas que estavam passando necessidade na Judéia, o que diz Paulo que se esforçou por fazer. Basta a gente ver aí no verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, Paulo termina aqui essa primeira parte do capítulo 2, fortalecendo esta ideia de que eu fui por revelação ter um encontro com os apóstolos 14 anos depois. Olha o que é isso. Então, Paulo já fazia a obra do ministério, 14 anos. Ele volta, depois de 14 anos, por uma direção de Deus, para confirmar aquilo que Deus o havia falado. E ele tem a confirmação dos apóstolos, o apoio, a bênção, né? Eles lhe acrescentado ou lhe estendido a destra da comunhão, e não só isso, é dado a Paulo também uma missão de levar este evangelho e também de ajudar os pobres, né, aos irmãos necessitados na Judéia. Então, certamente, essa foi a causa por qual Paulo e Barnabé sempre estavam levantando ofertas, organizando ali as famosas coletas, né, para servir as igrejas pobres da Judéia. Então, ao levantar a coleta entre os gentios para abençoar os irmãos judeus, Paulo demonstrava que todos eram um só povo em Cristo. Então, para você ver, Paulo levanta as coletas entre os gentios para servir os irmãos judeus. O que Paulo está dizendo? Somos um, e apenas isso. O Evangelho nos uniu. Graças a Deus. Amém, gente? Espero ter te conduzido um pouco mais aprofundado aí no Evangelho aos Gálatas, que é o Evangelho para mim, que é o Evangelho para você, e que tenhamos um pouco mais de entendimento
de Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Hoje, sexta-feira, nós retornamos segunda-feira agora para conversar de Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. Então, nós estamos avançando por capítulos e versículos, entendendo o que Paulo quer e quis nos ensinar através da carta aos Gálatas. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, se comprometa com esses estudos para que você cresça e se desenvolva naquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo revelado a nós nesse tempo, e nada mais do que fé. Fé para ser salvo. Não permita que eu nem ninguém lhe acrescente nenhuma condição além da fé, porque a verdade que salva é a fé em Jesus Cristo e só isso, nada mais. Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Vai lá, cutuca aí, compartilha e manda esse vídeo para muitas pessoas, porque vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até breve.